Fala, programador! E aí, cara, o que você anda programando? Galera, seguinte, no vídeo de hoje vai ser um pouco mais técnico, né? Achei tão saudade de alguns vídeos técnicos, né? Como será que a gente descomplica esse monstro, esse vilão que todo mundo acha que é a orientação a objeto? A maioria das pessoas tem muito medo do Java por causa da orientação a objeto. E estão aí, né, indo para outras linguagens que não tem orientação a objeto como desculpa, né? Porque é uma desculpa que é muito difícil, é impossível e por causa disso não presta, porque é difícil, né? Porque quando é difícil, é difícil. No meio do vídeo a gente vai conversando um pouco e eu vou mostrar para vocês uns exemplos aqui, tá bom? Meu nome é Samuel Ferreira Duarte, trabalho na área de programação já faz algum tempo, galera. Espero trazer vídeos para vocês que tragam algum tipo de relevância, que vocês gostem do conteúdo. Se estiver gostando, claro, se inscreve no canal para dar aquela força pro Samuca, porque a gente está querendo crescer o canal, né? Seria muito legal, beleza? E bora pro vídeo. Seguinte, galera, um pouquinho antes de mostrar o código para vocês, eu queria falar para vocês que existe uma diferença entre você achar difícil uma coisa e você nem tentar. Eu vou dar exemplo para vocês. A primeira vez que eu mexi com orientação a objeto, eu não consegui fazer como todo mundo. Demorei uns 15 dias, ou sei lá, 3 dias, não lembro agora quantos dias que eu demorei. Mas assim, eu precisei de ajuda, algum colega pegou, me mostrou, eu fui insistente, fui de novo. Fazia, mas não gravava na cabeça, não entendia muito bem o que estava acontecendo. Por quê? Porque tudo que é complexo requer um tempo para maturar na tua cabeça. E aí as pessoas pegam, e aí eu vou bater sempre em vocês com isso, e não tem culpa nenhuma, o Python não tem culpa. A culpa é tua mesmo, você que é teimoso, bicho. Você que está do outro lado aí que é teimoso. Que é o seguinte, lembra que eu falei para você que não foi no primeiro dia que eu aprendi orientação a objeto. Não foi no primeiro dia que aquilo entrou na minha cabeça. Demorou um certo tempo. E aí vou chamar você de animal, tá? Me desculpe, galera, mas carinhosamente eu chamar você que faz isso de animal, tá bom, meu amigo animal? Então assim, aí o animal vai lá e ele pega e... Pô, velho, eu não consegui, eu fiquei 3 dias aqui, eu faço, mas eu não gravo na minha cabeça como isso funciona. Ah, eu vou aqui testar Python, eu vou testar JavaScript, vou testar qualquer outra coisa aí que não tem orientação a objeto. E... Caramba! Nossa, velho, de primeira funciona. Esse que é bom. Esse é o que eu consigo. Esse que é o bom. O bom é o que eu consigo. Né? É complicado quando o bom é o que você consegue porque você nem tentou o outro, né? É difícil, galera. Se a gente pegar e levar isso pra vida, e já te falei em outros vídeos, a gente não vai entrar muito aqui, que esse aqui é um vídeo mais técnico. Mas se você levar isso como verdade na tua vida, você vai se lascar em muitos momentos da sua vida, cara. Não é assim que as coisas funcionam. A gente tem insistência, cara. Eu não tô falando que você tem que insistir a vida toda. Se você ficar 1 ano tentando aprender, 1 ano e meio, se não entra na tua cabeça, aí você tente refletir, talvez você não tenha vontade para aquilo. A tal da vocação, né? Você não gosta, você está forçando a barra, porque tem que gostar, né? Porque, como eu disse, programar não é para qualquer um. E ainda mais orientação a objeto, que é um negócio que se você começar a fazer tudo bagunçado, as pessoas vão te chutar do projeto, porque vão ver que você só faz lixo de código. Então toma cuidado, tá bom? Eu vou virar aqui, galera, vou mostrar um pouco de um código aqui, uns exemplos que eu vou fazer para vocês. E eu vou mostrar 2 exemplos, tá? Vou fazer aqui, vou virar a câmera e vou sumir para atrapalhar o código, tá? Vou virar aqui, ó. Essa aqui é uma IDE, uma interface do IntelliJ, né? O IntelliJ tem a versão Community, essa é a versão Community, tá? É a versão gratuita, quer dizer, né? Então você pode baixar ela. Eu estou usando o Windows aqui, tá? Tudo que acontece, vou limpar aqui o console, tudo que acontece vai aparecer aqui embaixo. Esse sistema que a gente vai fazer de teste, ele não é um sistema web. O que quer dizer isso, galera? Ele não vai ter não vai subir aqui nem Spring Boot, não vai subir aqui o Quartz, quer dizer, não vai ter aqui carregamento aqui de instância, não vai fazer nada. Simplesmente eu vou fazer um método main, você que não sabe o que é um método main, logo você vai entender. É o método principal do Java. Main em Java, em inglês, quer dizer principal. E aí a gente vai só executar um bloco de código, como se fosse um bloco estático, como se fosse em Python ou qualquer outra linguagem assim estática. Só para poder entender um pouco da orientação a objeto. Vamos lá. Eu fiz em português mesmo, galera, tá? Para ficar mais fácil para a galera. Então aqui a gente tem um cara chamado filho de curso de tecnologia. Por que eu dei o nome filho? Galera, porque ele é um filho. Normalmente a gente não vai chamar esse cara, a gente não vai chamar esse cara direto. Vai ser outra classe que vai chamar ele, uma classe mais acima, uma classe de alto nível mais acima. Normalmente esses filhos, que eu estou chamando de filho aqui de uma maneira bem simplista, a maioria de vocês aí já estuda programação e já sabe muito bem o que eu estou falando, mas isso aqui é um exemplo bem didático para as pessoas. É o seguinte,
O filho, se fosse colocar numa estrutura de pacotes de um projeto mesmo, ele seria uma service, um serviço. Ele serve uma funcionalidade, ele está disponibilizando uma funcionalidade. Mas voltando para aqui o conceito básico do básico, sem se preocupar com o que é service, controller, model, essas coisas, vamos focar aqui no básico. Eu tenho um cara que é filho, imagina a lógica, filho, quer dizer que é filho, o pai manda no filho, tá? Nessa lógica, tá? Não todo pai manda no filho, mas nessa lógica o pai manda no filho. Então esse cara aqui, ele tem uma dependência de alguém. Então assim, como ele é filho, o que esse filho faz? Ele calcula a área de um triângulo, né? E aqui a gente também tem, o que eu coloquei aqui? É o ponto flutuante, né? Aqui com ponto flutuante e sem ponto flutuante. Por quê? O que acontece aqui, galera? Tem duas coisas interessantes aqui. Você está vendo que os dois métodos, que no Java chama método, mas no comum das outras linguagens chama de função, que esses dois bloquinhos de código, eles têm o mesmo nome, calcula área, calcula área. Poxa, Samuca, que confuso, os dois têm o mesmo nome. Além de mostrar a orientação a objetos para vocês, no mesmo exemplo eu vou mostrar a sobrecarga. O que quer dizer, galera? Eles têm o mesmo nome, mas têm entradas diferentes. Ó, aqui é com inteiros, aqui é com double, que é um tipo de atributo primário diferente. Isso aqui é ponto flutuante, né? Você recebe ponto e vírgula. Você pode 0.5, 0.8, 0.3. Aqui é inteiro. Só 1, 2, 3, 4, 5, até alguns milhões lá que vai. E aí tem a finalidade para cada um, tá? Também a gente não vai se aprofundar muito aqui. Mas aí normalmente a gente nem usa assim primário, tá, galera? Normalmente eu uso aqui um big decimal, um long, tá? Um integer, que é um objeto. Mas vamos com calma, né? A gente está aqui usando atributos primários, que a gente chama de atributos primários, que eles não tem como você colocar um ponto neles, tipo a altura, ponto, alguma coisa. Não, ele só é inteiro. Esse cara não faz nada, ele só é inteiro. E esse cara aqui também só é um ponto flutuante. E vocês estão vendo que esse método aqui é só de ponto flutuante e esse método aqui é só de inteiro. E por eles terem entradas diferentes, você pode repetir o nome. E o que você ganha com isso, galera? Que quando eu quiser calcular a área e passar números inteiros, vou achar esse, e automaticamente ele vai chamar esse. Quando eu na outra classe pai calcular a área e passar pontos flutuantes, double, ele vai chamar esse. Então o que vai denominar qual que está sendo chamado é o que eu estou passando. Se eu estiver passando double, ele vai ignorar esse cara e vai saber que é esse que ele tem que chamar. Se eu chamar e colocar inteiro na chamada, ele vai chamar esse e vai ignorar o de baixo. Se eu colocar um inteiro e um double, não vai dar nada, vai dar erro porque não existe nenhum com esse parâmetro com inteiro e double. Entenderam? Então assim, você tem que pegar e chamar uma coisa que seja coerente com o que existe e você pode repetir o nome quando você muda os parâmetros de entrada. A gente chama isso de sobrecarga. Eu estou pegando e sobrecarregando dois nomes. Olha que legal, adoro isso em Java. Porque você consegue organizar. Eu estou colocando que tem dois caras que vivem no mesmo ambiente, aqui na mesma classe. Estão separadinhos, bonitinhos. E eles têm a sobrecarga. Os dois têm o mesmo nome. Só que eles fazem a mesma coisa, mas de forma diferente. E ao mesmo tempo isso é transparente para o pai. Vocês vão entender por que eu estou dizendo transparente. Porque o pai não sabe que existe dois. Para o pai ele só sabe que quando ele passa inteiro, funciona. Quando ele passa double, funciona. Então vamos lá para o pai. Esse aqui é a classe filho. Ó, filho de curso de tecnologia.java. Quando a gente vai para o pai, cadê o pai dele aqui? Que é curso de tecnologia. Esse cara aqui, ó. Abri ele. Eu faço aqui uma instância. O que é instância, galera? Eu estou guardando na memória. RAM do computador aquela classe. O objeto nada mais é do que isso, galera. Eu estou carregando na memória tudo que está aqui, esse arquivo. Esse aqui é um arquivo .java, né? Esse arquivo, eu estou pegando aqui e estou carregando ele dentro dessa caixinha aqui, que a gente chama. Talvez não seja a maneira mais correta de explicar dessa forma, mas a maneira mais simples de se aprender orientação a objeto. Quando eu expliquei assim para meus amigos, eles sempre aprenderam. Então, assim, quando você tem essa nomenclatura onde você coloca o nome do arquivo,
que é o nome do arquivo, aqui ó, filho curso de tecnologia. Você obrigatoriamente tem que colocar o nome do arquivo para ele saber que você está referenciando a esse cara aqui. Você pode dar qualquer nome aqui, mas é conveniente e correto colocar o mesmo nome que o da classe para você não se perder, para que você não se perca, entendeu? Então a gente nunca coloca só filho da, porque amanhã você pode ter 2 filhos, amanhã você pode ter 3 filhos. E normalmente, galera, pelo amor de Deus, não use esses nomes como eu coloquei aqui, tá? Eu coloquei filho, mas filho é um péssimo exemplo, tá? Nesse caso aqui tinha de ser cálculo de área, né? Já que a gente está aqui calculando a área, né? Então eu vou até colocar aqui, ó. Vamos arrumar isso. Vou dar um Shift F6 e vou colocar aqui cálculo área, né? E aí, beleza. Aí a gente refatorou, viu que já mudou aqui, ó. O arquivo mudou para cálculo área. Cadê ele aqui, ó? Cálculo área. E aqui já mudou. Aqui ficou ainda filho do curso de tecnologia. Isso aqui não atrapalha o funcionamento, mas ficou bagunçado, ficou desorganizado. Por quê? Eu estou falando que esse cara se chama filho de curso de tecnologia, mas na verdade ele é uma classe chamada cálculo área. Então eu vou mudar também aqui, vou dar um Shift F6, vou aí cálculo área, porque é o correto a gente colocar o mesmo nome. E aí, galera, quando eu coloco esse cara igual a new, quer dizer, nova instância da memória, cálculo área, eu estou falando, toda vez que eu dou um new, eu reseto aquele cara. Se eu pegar e fizer aqui, tivesse alguma coisa que eu guardasse em memória dentro da classe, aqui, algum resultado, tivesse uma classe pública aqui, desculpa, classe não, um atributo público aqui, uma variável pública, que eu fosse guardando os resultados. E aí, lá embaixo, eu quisesse pegar esses resultados, mas antes eu desse um new de novo aqui, eu perderia, porque eu estou dando new de novo, eu estou recarregando, né? Isso aqui, como a gente fala, tem uma posição na memória RAM. Eu guardei dentro da memória RAM um pedaço de uma instância. E aí é interessante, né? Se você que está mais evoluído, quando é o Spring Boot, a gente não usa essa nomenclatura de new aqui mais. Para não ficar complicado para quem não trabalha ainda com Spring Boot, galera, mas só para dar um exemplo, eu vou pagar depois, tá? Se fosse Spring, a gente não usaria esse cara, tá? Esse cara não existiria, vou deixar aqui. E a gente colocaria assim, tá? Ó. Esse projeto nem é Spring, então ele não vai funcionar. Colocaria um @autoid. Não tem aqui autoid, tá, galera? Que é o annotation. E a gente colocaria assim. O Spring, quando subisse aqui, quando você carregasse o Spring, as instâncias do Spring, ele já iria pegar e setar esse cara e dar new para mim automaticamente. O Spring ia gerenciar o estado desse cara, o estado desse atributo, né? Obviamente que para ele funcionar dessa forma, na classe também aqui eu teria de colocar um @component, que é que falar esse cara é um componente e é por isso que eu posso instanciar ele. Isso aqui eu estou referenciando para o Spring, que esse cara ele precisa gerenciar. E aqui eu estou referenciando para o Spring como que ele chama a chamada dele. Mas a gente não está trabalhando com Spring, está trabalhando com Java puro, Java Core, Java limpo aqui. Então, pensando que a gente está trabalhando com Java limpo, Java Core, Java na sua essência mais pura, que não se usa no dia a dia no trabalho, tá, galera? Mas é legal a gente entender como funciona. Então, vamos lá. Já rodei bastante com vocês aqui, acho que ficou bem claro. Se não ficou, deixa nos comentários. Se você está gostando, se inscreve no canal para dar aquela força para o Samuca, tá? Então assim, ó, galera, aqui uma coisa interessante, tá? Esse que é o PAI, que é o curso de tecnologia, vamos colocar que nosso programa aqui é a chamada principal, né? Se separar que eu tenho um cara chamado public, static, void main, string args. Esse aqui é o método main do Java, é o principal. É que se eu executar isso daqui, ele automaticamente já sabe que ele tem que executar esse cara, porque essa aqui é a sintaxe de um main. Se você escrever isso aqui, o Java sabe que é o método de chamada, é o método principal, o cara que chama todos os outros. Quando a gente não trabalha com Spring Web, a gente tem que fazer isso. Quando a gente trabalha com Spring Boot, Quarkus, você tem que fazer isso para você apontar para o Java e falar, Java, é aqui que você vai chamar. Se não tiver nada aqui dentro, vou apagar aqui por enquanto, você executa e não acontece nada, galera. Vai rodar aqui, vai buildar e não vai acontecer nada. Pronto, não aconteceu nada. Só finish com 0, exit code e nada. Porque não tem nada para ele fazer aqui. Se eu colocar isso aqui, vou colocar aqui, ó, vou escrever salt e apertar enter. Salt é para system out println. Salt. E eu coloco aqui, olá mundo Java. Se eu rodar aqui, ele vai imprimir aqui embaixo, ó. Vou dar um run.
Olá, mundo Java. Vai aparecer aqui embaixo. Ó. Olá, mundo Java. Aqui. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer pegar e rodar toda aquela instância que a gente estava falando. Então a gente vai dar um Ctrl V aqui, que eu tinha dado Ctrl X. Só tinha recortado. Então a gente parou aqui. A gente fez a instância. Mas a instância por si só, carregada na memória, sem ser chamada, não faz nada. Se a gente recortar tudo de novo aqui, só para dar um exemplo, e chamar aqui de novo, a instância por si só vai estar na memória, mas ela não é chamada, não serve de nada. Também não chamou nada. Para que a gente possa chamar, invocar aqueles caras que estão ali atrás, a gente tem que pegar e fazer alguma coisa com as operações que estão naquele lado. Então, quando eu pego aqui, ó, eu coloquei esse cara, eu guardei na memória esse cara chamado cálculo área. E aí o cálculo área, que eu estou chamando aqui embaixo, eu coloco um ponto e chamo o nome do método que está lá do outro lado. Se pegar aqui, ó, cálculo área, é o nome do método aqui, ó, cálculo área. Ficou horrível esse método meu, porque eu chamei de cálculo área e o método também chama cálculo área. Então, assim, vou mudar de novo, galera, para ficar mais claro para a gente. Isso às vezes acontece, tá? A gente vai aqui, ó, Shift F6. Vou chamar ela de bem didático aqui. Classe que calcula. Tá? Classe que calcula. Você viu que ela também mudou aqui, ó. Mudou aqui e mudou aqui. Mas de novo ficou bagunçado, porque aqui ainda está cálculo área. Porque isso aqui é uma coisa que eu posso colocar qualquer coisa. Pode dar Shift F6 aqui, colocar escrito cocô. Ele aceita cocô. Mas eu tô chamando de cocô a classe que calcula. E classe que calcula não é cocô. Classe que calcula é classe que calcula. Esse é o... Opa, não pegou, galera, aqui. Vamos ver. Ele deu a sugestão, eu apertei Enter e não pegou. Shift F6, aperta para baixo, bate Enter. Classe que calcula. Agora sim o código está organizado. Então aqui, vamos lá. Eu estou colocando aqui que o inteiro, quando eu chamar... eu vou receber um inteiro de resposta. O meu inteiro de resposta é igual ao que eu fizer desse lado. Então aqui, isso aqui é bem simples de programação, né? Eu tenho aqui um cara que guarda na memória a resposta e um igual, é igual matemática. Do lado de cá, o cálculo que ele vai fazer. E o cálculo ele não está fazendo nessa instância aqui. Ele está apontando para cá. Ele está referenciando essa classe aqui. Então, beleza. Classe que calcula ponto. Se eu dar um Ctrl espaço, ele vai procurar calcula área. E por que só tem 2 aqui? Por quê? Porque um recebe double e o outro recebe inteiro. Assim como está acontecendo aqui. Um recebe double, outro recebe inteiro. Logo, legal. Se um recebe double, outro recebe inteiro, está exatamente como aqui. Então você está vendo que aqui dentro desse cara está guardado uma instância em memória desse cara aqui. As pessoas se confundem muito, galera, mas se resume a isso. Você está guardando na memória todo o texto que está guardado no outro arquivo. E você está colocando um ponto chamar ele. Não é a forma mais correta na didática de explicar a orientação a objeto, mas funciona para você compreender a orientação a objeto. Você tá toda vez que você criar uma instância com o nome do arquivo que você criou, todos os métodos públicos, deixando claro, se for privado, você vai perder o acesso. Olha que interessante, tá tudo azulzinho, tá tudo normal aqui, né? Na hora que eu colocar aqui um private nesse aqui, ó, private, vai dar ruim lá, vai dar um problema já ali, por quê? Porque, ó, esse cara aqui deu erro, tá vendo, ó? Vai falar aqui, ó, esse método não é privado, ó. Ó, tá vendo aqui? Ele vai reclamar aqui porque não tá mais privado. Tô chamando, mas tá reclamando que é inteiro, porque ele não enxerga mais o cara que é float, que é double, porque, ó, não tem mais 2 aqui, só tem um, porque eu privei esse cara. Esse cara só é enxergado por classes que estão aqui, para uma chamada interna. Se eu fizesse o main aqui dentro, procedural, main, aqui, ó, você viu que eu só digitei main e bati enter, né? As pessoas ficam falando, nossa, tem que escrever tudo isso aqui em Java, em Python, eu coloco uma linha. Você viu que eu escrevi main? Escrevi main e bati o enter, cara. Ninguém mais programa sem IDE. Não existe um ser humano na face da Terra que programa mais sem IDE. Eu escrevi main e quando eu quero escrever print static, print ln, aquele monte de coisa, eu coloco só psvn, se for no caso do Eclipse, e aqui no caso aqui eu coloco salt. System out, só a primeira letra de cada um e bato enter. Entendeu, galera? Então, esse negócio de falar que é verboso também não cola. Eu vivo falando para vocês. Cuidado aí com o que eu ando falando para vocês. Agora aqui sim, galera. Se eu chamar calcular área aqui, acredite, por aqui eu consigo chamar.
Mas não é o nosso caso, que isso aqui é bagunçado. A gente quer mostrar a orientação o melhor da orientação objeto, que é a organização. Então vamos voltar esse cara para público, tá? E até é legal quando a gente um negócio aqui, como esses caras estão no mesmo pacote, talvez eu estou misturando as coisas, mas se você tiver tendo meia atenção, você está entendendo o que eu estou falando, acredito eu. Né, galera? Eu coloquei aqui público e público, porque esse cara está reclamando aqui não faz sentido. Ó, acho que é memória é alguma reclamação a ideia tá maluca aqui, ó. Esse cara não era para dar isso não. Vou dar aqui, vamos dar um reload aqui, que não faz sentido isso aqui, mano. Tá reclamando ali, não faz sentido porque tava antes, não tava fazendo. Mas depois vai rodar, se o cálculo der erro a gente acha o erro, mas acredito eu que não tem problema aqui não. Porque ó, a gente aperta aqui, ele passa para cá, não tem erro nenhum, tá? Não tem nada vermelho aqui, ó. Nada vermelho nem nada vermelho aqui. Isso aqui é bug da IDE. A gente já vai descobrir isso. Então assim, galera, outra coisa interessante é que se a gente apagar o public, uma coisa bem aqui, é um easter egg, ó, e deixar sem nada, isso é bem comum no Java, tá? No Java a gente não costuma fazer assim, mas já no Quarkus é comum, tá? É esquisito, mas no Quarkus, mas esse é assunto para outro vídeo. Se você colocar assim, galera, também funciona, tá? Sem falar que é público ou privado. Só que nesse caso, quando a gente coloca sem especificar, eu estou falando que só as classes que estão no mesmo pacote é esse aqui, tá? Você pode criar um pacote diferente, que, tipo um new, um subpacote que é package, vai chamar isso aqui de DTO. Aí você tem um chamado DTO, tem um chamado, um pacote chamado service, né? Então quer dizer que se eu deixar esse cara sem nada aqui, se eu fizer uma classe para chamar dentro de service essa instância toda, esse cara não vai aparecer, mas esse cara vai aparecer. Porque esse cara, quando não tem especificações, só funciona dentro desse pacote. Então, quer dizer, só na raiz aqui, br.com.rodrigo.teimoso, que é um amigo meu que eu estava ensinando negócio para ele, galera. Por isso que o nome do pacote chama assim. Mas não vai aparecer aqui dentro. Mais um conhecimento para vocês aí. É interessante essa nomenclatura. Eu nunca uso, tá? Nunca uso esse tipo de estratégia, mas ela existe. Voltei aqui o public, galera. Vamos voltar agora para rodar a instância de fato. Então, beleza, galera, a gente guardou na memória aqui e a gente está chamando aqui, ó, classe que calcula, que nada mais é que essa classe aqui em uma instância. Repararam que eu coloquei a letra minúscula, pelo amor de Deus, coloca a letra minúscula, galera. Atributos, tem letra minúscula, aqui, ó, um atributo, letra minúscula. Camel case, quando tem uma palavra, aí a próxima palavra começa com maiúscula, ó. Classe que calcula, o que é maiúsculo, C é maiúsculo. Camel case, camelo, ondinhas de camelo, né? A mesma coisa, galera, uma classe, esse eu adoro do Java, normalmente as outras linguagens não usam isso, eu não tenho nada contra C Sharp, nem nenhuma, tá, galera? Mas eu não gosto, realmente, sinceridade, não gosto que a galera do C Sharp usa Pascal case aqui, isso é um gosto meu, não tem nada de errado. Provavelmente se eu fizer projetos próprios meus em C Sharp para desenvolver games, porque games é em C Sharp, não tem o que falar, não vai desenvolver games em Java, não faz sentido. A não ser Minecraft, mas foi um caso muito à parte, tá, galera? Deixa bem sincero, faz todo sentido você fazer em C Sharp. Então assim, galera, quando se faz classe, a gente coloca cerca classe e a gente usa camel case começando com maiúsculo. E atributos, né, a gente coloca minúsculo. E aí, por que é interessante isso, galera? Porque quando você coloca minúsculo, você já sabe que é um atributo. Quando é maiúsculo, você sabe que é uma classe. Então, para mim, isso aqui, ó, bato o olho, classe, atributo. Entendeu? Para mim, bater o olho, eu já sei o que é. Então, beleza, galera. Isso aqui é um atributo também, ó, minúsculo. Ó. É um array. É um array de strings isso aqui. Então, assim, galera, isso aqui é um atributo minúsculo. Não tem nem o que falar. É um atributo. É uma instância. Se fosse aqui o integer, fosse integer, assim, ó, que é uma classe também, não vai mudar a diferença. A diferença aqui, isso aqui a gente não vai falar hoje, senão fica muito complicado aqui. São muitos conhecimentos para a gente passar. Mas o integer como object, ele também é um atributo, porque eu estou instanciando o objeto dele, né? Mas eu vou colocar só int aqui, atributo primário, né? Tá vendo que ele fica até laranjado, porque é um atributo pobre, digamos assim, ele só faz isso, ele só calcula inteiros, né? Não faz mais nada. O integer, se você pegar e colocar um ponto, você consegue fazer algumas operações com ele, né? Isso existe double, existe big decimal, enfim, existe vários. E aqui, galera, como vocês já viram, tem o system out println, que é o quê? Imprima na tela. A mesma coisa acontece aqui, imprima na tela. Então, quer dizer, eu estou instanciando esse cara, estou falando guarde área 1 num pedacinho da memória, e para isso vou chamar o calcula área passando inteiros. Obviamente que passando inteiros ele vai chamar
esse cara de cima aqui, tá? Viu que isso é o meu erro, era a maluquice da ideia. Então assim, passando inteiro, ele já sabe que vai chamar o de cima. Tá vendo aqui, ó, int. E passando indo de baixo é exatamente a mesma coisa, só que ele já sabe que tem que pegar o double, porque eu tô passando 2.5, 2.8, que é um número ponto flutuante, né? Que é com vírgula, né? Então ele sabe que quando é vírgula, ele tem que chamar o de baixo. E se eu não tivesse o de baixo, como eu mostrei agora há pouco, apagasse ou colocasse private, ele ia automaticamente forçar pegar o único que tem com o mesmo nome, que é o integer, e ia dar pau falando que os atributos não condizem com a entrada que tem aqui, porque o Java ele é altamente tipado, diferente do JavaScript. O JavaScript você coloca qualquer coisa, pode ser um objeto, pode ser um atributo primário, ele não interessa. Você vai colocar qualquer coisa aqui e aí ele vai processar isso daqui ou tentar, ou dar pau, né? Porque não necessariamente ele vai conseguir. Se você está colocando aqui, passando uma coisa e não tem certeza, quando chegar aqui dentro vai dar pau. Eu gosto de linguagem altamente tipada. Isso me faz sentido, porque eu faço uma alta tipagem, como eu fiz aqui, e aí ao mesmo tempo eu controlo a tipagem com sobrecarga, que é o que a gente está mostrando aqui. Eles têm nomes iguais, mas aqui é transparente, a chamada é igual. Concorda que essa chamada aqui, ó, é exatamente a mesma chamada de baixo, ó, pode ver quando eu dou aqui um Ctrl F, ó, as duas são iguais, isso é sobrecarga. Quem está chamando não sabe que tem dois, podia ter 20 desses, 30, com string, com mais um monte de coisa, podia ter com mais um vírgula aqui, true, false, com a booleano, né? É indiferente, na hora que você passar os atributos corretos, ele vai pegar aquele que é coerente com os atributos. Tem que tomar cuidado também, que em algumas situações você pode fazer bagunça com isso. Beleza, galera? Então vamos rodar o teste aqui só para a gente terminar o vídeo. Quando a gente executa, aqui dá o run, né? O Java já sabe que tem que chamar o main, né? Você viu aqui, ó, a área do triângulo com base 5 de altura, 10, 50. Ele tá pegando aqui, ó, 5, 10. E aí, que aqui quem está printando, ó, esse aqui é o texto estático. E aqui é o resultado, área 1, que é isso aqui, ó, 50. Tá? A mesma coisa de baixo aqui, ó. Ele pegou aqui, fez o cálculo 7,8, colocou aqui, toda a instância aqui, ó, toda a parte estática que está escrito aqui. E área 2, aqui, 19,5. E esse é um exemplo clássico de uma classe Java, que é filha, que faz toda a organização. Essa aqui podia ser uma service, né? Então aqui uma service que serve, e essa aqui podia ser uma controller, que é quem chama de fato o resultado. A controller é o resultado, né? E a service é quem faz todo o trabalho pesado. Então, assim, se eu tivesse aqui uma classe aqui financeiro, aqui, como é que fala aqui? Contabilidade. E aí eu poderia ter todos os cálculos da contabilidade aqui. Por favor, não vai fazer todos os cálculos da contabilidade numa classe só, né, galera? Separe por lógica, né? Por setores, semântica, é interessante. A parte mais legal da orientação a objeto é você fazer dela benefício para você. E aí aquilo que você separa tem que fazer sentido para todo mundo que existe na face da Terra, não só para você, tá? Então tome cuidado. Pense com carinho, não faça uns Frankensteins da vida, tá? Valide com outros programadores se o que você fez é fácil do outro entender. Mas em suma, galera, vamos colocar aqui nesse exemplo hipotético, a gente colocou todos os cálculos da contabilidade na nossa classe filha, que no caso aqui é a classe que calcula. A classe que calcula faz sentido ela ter todos os cálculos, nesse nosso exemplo. E aí a gente tem uma classe, nosso programa só tem duas classes, né? Uma que calcula e uma que chama os cálculos. E aí a que chama os cálculos não pode calcular nada. Ela tem a finalidade diferente, a finalidade dela é chamar os cálculos. Ela não faz cálculo, ela só chama os cálculos, né? Então, beleza, galera. Nesse ponto aqui a gente está pegando e trazendo resultado só. É uma classe de resultado, né? Eu chamaria isso aqui de uma controladora, né? Ela está só trazendo resultado, ela não faz cálculo, ela não processa nada. Beleza, galera? Eu vou voltar aqui para agradecer vocês. Cadê eu aqui? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um pequeno presente para você que está começando a orientação a objeto, está na faculdade, está com medo pra caramba da orientação a objeto. Vê esse vídeo 3, 4, 5 vezes, coloca os comentários se não aprendeu alguma coisa, se teve dúvida. Eu sei que eu misturei alguns assuntos aqui que para quem está começando talvez seja um pouquinho complexo, mas algumas pessoas falam, nossa, mas é bobeira isso aí. Não, cara, quem começa no começo sempre é difícil, tá?
Então vamos começar do básico. Acho que o maior erro da galera que mexe com programação é que a galera tem dificuldade para explicar. Como eu já vi alguém já falando nos comentários, às vezes a gente parte pelo pressuposto que só porque a gente aprendeu não pode mais ninguém aprender. E eu percebo que tem muita gente que aprende Java para privar o conhecimento só para ele, para que ninguém mais saiba. Então, galera, esse é um exemplo de orientação a objeto. Isso também vai servir para C Sharp, isso vai servir para qualquer linguagem que tenha orientação a objeto, tá? Então, você pode usar esses exemplos que vão funcionar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Só não sei se a sobrecarga vai funcionar no C++, tá? Isso aí eu não tenho agora lembrança. Tirando a parte da sobrecarga, para não falar besteira aqui, tá? Tirando a parte da sobrecarga, quer dizer, se você fazer esse exemplo no C++, tenta fazer colocando cálculo A, cálculo B, que aí é certeza, vai funcionar perfeitamente igual. Até a sintaxe, tá? A sintaxe do Java é igualzinha do C++, tá? Se você fizer, tirando o main, tá? A parte dos blocos de código, você pode criar as funções igualzinha, copiar e colar, se você estiver usando C++, aí estiver na faculdade, e chamar ali, que vai funcionar, tá? Só o main que é diferente. Aí você tem que ver como é que é o main do C++, que eu não lembro mais. Faz tempo, foi da faculdade. Mas assim, tirando essa questão, depois dá uma olhada aí, galera. Tem que falar, coloca nos comentários. Eu não lembro se o C++ tem sobrecarga. Então não vou falar pra vocês que tem. Mas se caso não funcionar, dá um nome diferente para cada um. Mas o resto é igualzinho, tá? E esse era o vídeo que eu trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha ajudado você, que você possa se inscrever no canal para dar aquela força pro Samuca. E é isso, galera. Até a próxima aí. Falou! Gostei do meme que fizeram de mim, que eu tava mal, assim, ó. Ah, eu não fechei, galera. E como eu não faço vlog, vai ficar assim. Falou!